Começa agora pela CVI TV, no canal 14 da Claro e também no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí, mais um Câmara Aberta. E no Dia Internacional dos Museus, que foi em 18 de maio, os canais da Câmara de Vereadores de Itajaí transmitiram uma live sobre a reestruturação das políticas públicas dos museus e sobre a profissionalização na área. A live teve a presença de professores e pesquisadores em História e Museologia. E é exatamente a museóloga responsável pelo nosso museu lá da Itaipava, né? Que hoje está aqui conosco. Seja muito bem-vinda, Daniele Halber. Isso, muito obrigada pelo convite, né? Também agradeço, né, quando a gente fez a Semana Nacional de Museus, por vocês estarem disponibilizando espaço e novamente estarmos aqui conversando sobre a importância das instituições, né, museológicas e também do próprio Museu Etnoarqueológico de Itajaí, né? Com certeza, e que tem uma importância muito grande, né? Porque é um museu diferenciado. As pessoas pensam em museu com obras de arte ou com artefatos históricos. O Museu Etnoarqueológico também tem artefatos históricos, porém ele também tem uma questão cultural central, que é a questão dos povos originários, né? Os povos que nos deram, que formaram a nossa região. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente dessa importância de se ter, né, no caso, Itajaí não tem apenas aquele que você coordena, mas tem também mais o museu, nosso museu histórico, que é o Marcos Kondra, que fica ali no centro. De se ter, né, uma cidade, eu acho que nós somos privilegiados, né? Nós temos 2 museus e muito importantes. Sim. Então, eu vou focar mais no Etno, né, que é onde eu atuo. Ele é importante justamente por ter relação com a parte rural, né, de Itajaí, porque antes Itaipava ali era uma zona rural, hoje já é uma zona de expansão. Então, ele fortalece também nessa questão, porque por ser uma zona de expansão, ela está se modificando muito rápido. Então, a gente está perdendo um pouco essa característica de zona rural, né? E uma parte do acervo do museu é voltado para essa área, né, para a parte de agricultura, tanto mais agricultura familiar, mas também tem um pouco a industrial, né? Então, a gente tem desde ferramentas utilizadas no meio rural, tem também alguns utensílios domésticos, né, da vida dessas pessoas. E aí tem uma parte voltada justamente para as olarias, né, que ali também, hoje eu não sei te dizer quantas olarias tem ali, que a gente não tem esse levantamento, mas só ali próximo do museu tem, se não me engano, umas 2 ou 3 olarias. Então, o museu também traz um pouco desses acervos, né, voltados para essa parte da produção de tijolos. E aí também tem a parte de arqueologia, que é focada, né, a gente tem ali um sambaqui Itaipava 2, ali próximo na avenida, também ele fica dentro de uma propriedade de olarias, né. Então, a gente tem esse acervo arqueológico, tanto daqui, né, tem uma parte que foi já retirada desse sítio, né? E também tem do próprio ali do Museu Histórico, né, do Palácio Marcos Kondra, quando foi feito o restauro em 2017, se eu não me engano. Então foi realizada uma escavação ali sobre a supervisão do arqueólogo Darlan, que também ele é servidor ali do museu. E temos da Casa Lins, onde fica o Centro de Documentação e Memória Histórica, né? Então, acredito que esses sejam os 3 principais locais que temos aqui voltado para Itajaí na parte de arqueologia, mas também temos voltado assim para sítios de Bombinhas e de outras regiões de própria Santa Catarina, né? Ou seja, o Museu Etnoarqueológico ali da Itaipava, ele é diferenciado, né? Porque eu acho que em Santana, eu não sei, não tenho certeza dessa informação, mas se não é o único, é um dos poucos que tem em Santa Catarina com essa temática, né, voltado à arqueologia e também à questão étnica, né, das culturas que formaram a nossa região. Uhum. Que eu me lembro, tem o MARC, que é da UFSC, né, que é o Museu de Arqueologia e Etnologia da UFSC, na Universidade Federal. Mas aí ele é voltado mais ali para a região de Florianópolis, né? O nosso, ele querendo ou não, ele engloba Itajaí, mas também ele abrange, principalmente na parte de arqueologia, outras regiões, assim. E aí o foco da etnografia é mais de Itajaí e principalmente região de Itaipava e os outros bairros ali próximos, no caso. E ali foi uma estação de trem, né?
tão bonitinho a fachada dele, quando foi, eu me lembro que eu estava na abertura desse museu, né, que a TV Câmara acompanhou a primeira, a abertura oficial, eu acho que, se eu não me engano, foi 2010 ou 2011, e nós estávamos lá, nós fazemos parte também da história do Museu Etnoarqueológico. E é uma graça, né? A estação, vocês ainda continuam com aquela estrutura de mostrar como é que era uma estação de trem, que antigamente Itajaí tinha trem. Ela continua no mesmo formato que ela foi de 2010, quando eles inauguraram o museu, né? A estação ela foi construída mais ou menos ali em 1954, né? Que ela teve a sua inauguração junto com o trecho de Itajaí-Blumenau, da linha ferroviária. E a ideia era que chegasse até o porto, assim. Então, não chegou exatamente até lá, né? Mas se chegasse, era uma importante linha, assim, para o transporte e a evacuação dos produtos, né, pelo porto. Então, e aí ajudou também muita região ali da zona de Itaipava, né, pela essa questão do transporte, que auxiliou muito, né? Antes era feito mais por coordenação veículos animais, né, tração animal. E a estação própria ela era utilizada muito para a questão de comunicação, né? Então as pessoas iam lá, usavam o telefone, o telégrafo para se comunicar com outras regiões, principalmente às vezes quando dava alguma enchente que acabava isolando a região, então eles faziam muito uso. E ela era tão importante também que eles confiavam na questão dos seus próprios bens, né? Dinheiros. Eles utilizavam o banco da estação para depositar os seus valores ali, os colonos. E hoje, assim, quem chega até o museu, né, ainda tem, né, toda aquela aura de estação de trem antiga que você às vezes vê em filme e tal. Daqui a pouco você começa a imaginar que está vindo uma Maria Fumaça, assim. Verdade. Que daí ela ficou até 71, né, que foi quando se encerrou a estrada de ferro. E depois disso ficou um tempo sem uso a estação. Aí, posteriormente, veio a Secretaria de Agricultura e aí teve algumas alterações na estrutura da estação para o próprio uso deles, né? E aí, em 2003, se criou o museu por decreto e em 2004, daí teve toda uma tratativa, né, de fazer o uso ali da própria estação pela importância, né, enquanto prédio e tudo mais. Por o fato de estar próximo do Sambaqui Itaipava 2, então foram levantadas essas questões para justificar, né, ser um museu ali instalado. E acho que ficou excelente, porque dali até o Sambaqui é bem próximo, né? Próximo, aham. E até para transporte de todo aquele material que hoje se encontra no acervo, eu acho que essa proximidade também dá uma segurança maior, porque são todas peças que foram retiradas desse sambaqui ou de sambaquis que tenham, para a gente explicar aqui um pouquinho, né? Conta o que é um sambaqui, porque às vezes as pessoas não sabem, né? A gente fica falando aqui sambaqui e as pessoas não têm ideia do que seja, né? De forma assim bem breve, é um amontoado de conchas, né? Normalmente ele é situado em regiões litorâneas e aí tem alguns estudiosos que né, traz essa questão de ser amontoado pela própria alimentação deles, né? Então, de moluscos e tudo mais. Mas de forma bem breve, é como se fosse uma amontoado de conchas, aí vai, né, ficando nas camadas. É feito por povos pré-históricos, né? Isso, exatamente. E é muito interessante, né? O museu, o etnoarqueológico, ele é diferenciado. E assim, você está ali no museu trabalhando desde quando? Desde 2020. Desde 2020. Não, desculpa, 2021. Eu fiz um ano já. Que o tempo passou tão rápido que parece que foi mais... E já deu, assim, para se ambientar bem, assim, todas as questões, inclusive no dia da live dos museus aqui, né? Vocês falaram muito dessa questão de organização e planejamento, né, de como colocar a importância que tem os museus e colocar também essa questão do planejamento, um planejamento para trabalho, para divulgação. Como é que está isso? Já começou? Aquele dia que a gente conversou estávamos na reta final do plano museológico, né? Agora ele passou por um processo de revisão
começou a ser impresso e dia 9 ele vai ser publicado, né? Até gostaria de fazer um convite aqui, se me permite. Claro. Dia 9 vai ser ali no Salão Nobre do Museu Histórico de Itajaí, às 19 horas. A gente vai fazer esse lançamento dos planos museológicos, tanto do Museu Etno como do Museu Histórico. Em Importante. conjunto, bem importante, exatamente. Em conjunto disso também o lançamento do site da Fundação, que ele estava um pouco defasado, então ele teve uma atualização. Da Fundação Genésio Miranda Lins. Isso, exatamente. E aí ele teve uma atualização, vai ser feito esse lançamento. Em conjunto também o lançamento do livro deixa eu pegar o nome para não falar errado, do Rogério Pinheiro, que é o nome é 1818. Então a gente vai fazer esse evento justamente para divulgar, né, esse lançamento. E também convidar as pessoas que participaram desse processo, né? E o próprio público externo está ali vindo e conhecendo um pouco mais do que foi o plano. Esse livro ele vai retratar um pouquinho, bem o início, né, da vila, da região aqui com Augustinho Alves Ramos, é isso? Eu acredito que seja, não peguei muitos detalhes a respeito, mas acho que sim. Mas então, assim, no dia 9, né? Dia 9 de junho agora, isso. Tá pertinho. Pessoal, a gente tem que fazer um breve intervalo, mas na volta a gente vai falar mais aprofundadamente das atividades desse museu tão importante que é o Etnoarqueológico. É só um minuto, a gente já volta. Voltamos aqui para este Câmara Aberta, que hoje entrevista a museóloga Daniele Halber, responsável pelo Museu Etnoarqueológico de Itajaí. Daniele, a gente terminou assim, né, em alta, né, dizendo que o Museu Etnoarqueológico ele é fundamental, né? A gente começou a falar um pouquinho, né, da história ali. Ele mostra muito, né? Ele tem um grande acervo, inclusive arqueologicamente tem restos, né, que foram retirados do sambaquis. Ele tem ossadas, né, a gente fala assim, né, mas são importantes para você ver os povos que habitaram a região anteriormente, né. E como é que está a conservação desse acervo? Eu vou partir por tipologias, né? A gente tem 3 coleções principais, né? Que é o arqueológico, o ferroviário e o etnológico. Aí eu vou partir do arqueológico e dou a sequência, né? O arqueológico, ele está... quando a gente fez a questão do plano museológico, a gente fez no programa de acervos, uma análise do acervo. Certo. Então, ele está, de modo geral, bem conservado. Uma boa parte está condicionado de modo correto, né? Com etafoã, em sacos plásticos, bem divididos, sem muito peso entre eles. A parte de ossada, como já é um material mais frágil, ele foi recentemente colocado num armário deslizante, que foi um mobiliário que a gente conseguiu por meio de endosso institucional, que é um tratado que o museu faz com empresas arqueológicas. Então, o museu disponibiliza a essas empresas um termo de pesquisa de arqueologia, né, nas obras que são feitas, e também tem o termo de recebimento de coleções arqueológicas. Normalmente, por esses 2 documentos, eles geram valores, né, para a instituição, mas anteriormente, quando não se havia uma resolução a respeito, não era feito mais uma questão de acordo, assim, entre eles, né, entre o museu e a instituição. E aí, nesses acordos, eram feitos, às vezes, por produtos, né? A gente teve aquisição de câmera fotográfica, né, num desses acordos, e o outro que a gente adquiriu foi realmente esses armários deslizantes, né, que são a melhor forma que temos hoje de acondicionar acervos, assim. Então, qual que é a diferença, por exemplo, assim, porque a última vez que eu estive lá, acho que ainda foi antes da pandemia, tem, né, toda aquela parte do acervo que está exposta, né, ela fica exposta nas caixas e tal, com vidros, porque também não tem que ter uma questão de temperatura, umidade, tudo isso é controlado, né. E o restante do material que também está lá, que estava num anexo, eu acho, ali do museu, ainda permanece ali ou já está sendo tudo passado, no caso, para esses outros armários? No caso, o que
como a gente também teve o fechamento da exposição por uma obra que está acontecendo no museu, então o que estava ali em exposição a gente retirou, fez toda a higienização dessas peças e acondicionou elas novamente. E aí estão tudo alocados no laboratório de arqueologia, que é um outro espaço de guarda, né? A gente tem dois, esse de arqueologia que é só para o próprio material arqueológico e a reserva técnica que é para o de etnografia e o ferroviário. Aí eles não ficam exatamente anexados ao museu, eles são dois prédios isolados, no caso, né? Mas aí eles ficam dentro desse espaço de laboratório, que aí tem um controle de temperatura e umidade ali. A gente está com o controle bem equilibrado, né? Todo dia a gente faz o monitoramento, anota a temperatura e umidade de manhã, no início da tarde e no final da noite ali, né? Dentro do horário de expediente. Porque, até para as pessoas entenderem, né? É um material frágil, né? No momento que ele foi retirado do sítio arqueológico, ele já começa a se deteriorar, né? Então, tem que ter todo esse cuidado para que seja preservado esse material. Exatamente, que aí também, se ele não tem esse controle, ele corre o risco de ser atacado por fungos, por mofo, por insetos também, né? E no caso do osso é mais ataque de fungo mesmo se tiver a umidade muito elevada. Então, é bem importante que ele esteja bem dentro desse controle ali e dentro de um padrão de umidade que é estabelecido teoricamente, né, e através de estudos e tudo. Aí ele está todo acondicionado nesses armários que eles são mais fechados, então eles protegem muito mais o acervo, tanto nessa questão, né, de temperatura e umidade, como também como é que eu posso dizer, de ficar assim, a balança, esqueci o nome. Atrito? De atrito e de ter essa movimentação do que ele poderia ter se estivesse numa estante, né, no caso. Então, a gente fez toda essa passagem. Agora... Exatamente um cuidado para que não haja nenhum dano à peça. Porque como é osso, é muito mais frágil do que uma cerâmica ou, às vezes, uma porcelana também. E aí agora, recentemente, nesse ano, a gente começou com um trabalho de higienização dessas peças também, que elas estavam um período sem tratamento, então está sendo feito com a supervisão do arqueólogo, né, e com a orientação minha e do auxiliar de arquivo e museu, né, nessa questão de como higienizar, né, porque também tem que ter todo um cuidado na hora de pegar a peça, de passar o pincel para retirar sujidades, né? E também além dessa higienização, a gente está realocando ele, fazendo a troca do material, que já está há muito tempo, então às vezes pode ter perdido a funcionalidade dele. E colocando etafã também, que ajuda a deixar ele mais acomodado, né? E reorganizando nas caixas para não ter muitas peças numa única caixa e ter essa questão do sobrepeso também. Certo. E todo esse cuidado que é extremamente necessário com esses vestígios que são vestígios orgânicos, né? Também há não o mesmo tipo de cuidado, mas um cuidado semelhante na questão do material, como você falou, né? A porcelana, os restos materiais, digamos assim, né? Os restos materiais feitos pela cultura humana, né? No caso, a ponta de lança, né, que é muito famoso, né, a ponta da lança, né, que era feito de pedra e tal. E também os outros materiais que daí já são de culturas bem mais novas, né, daí de questão de 150 anos, né, da colonização aqui. Como é que se dá também a manutenção desse outro acervo, desse acervo tão importante que é o acervo do que foi feito por todas as pessoas que passaram aqui, começaram a colonizar essa região aqui de Itajaí. Ele dá o mesmo cuidado que o outro, né? Não diferencia, independente se é mais frágil ou não. Então, eles também estão alocados num espaço controlado, né? Com temperatura e umidade. A gente sempre procura deixar eles acondicionados da melhor forma, de acordo com a tipologia de material que eles têm. Então, por exemplo, os de etnografia e ferroviário, eles ficam na outra reserva, que acaba que a temperatura e a umidade que é necessária é um pouco diferenciada do que o ósseo, por exemplo. Porque tem muita peça de ferro, né? Isso, tem ferro. A grande maioria
é ferro e madeira, né, dessas outras duas coleções. E a gente, depois que retirou o que estava exposto, né, a gente priorizou nessa parte de etnografia e ferrovia, higienizar os que estavam expostos, que por mais que quando eles estavam expostos, eles passavam por uma higienização a cada 15 dias, não era uma higienização tão minuciosa se eles estivessem num espaço destinado para tal, né, para esses processos. Então, a gente trabalha muito ali no museu com essas questões da priorização, porque o nosso acervo também é muito grande, pela quantidade de equipe que a gente tem. Então, a gente sempre prioriza, tanto que da parte de arqueologia se priorizou começar a trabalhar novamente com o de ósseo, né? Esses de bombinhas, principalmente, e os de etnografia e ferroviários que estavam expostos para depois passar aos demais, assim. E assim, rapidamente, antes da gente, porque o nosso tempo agora no segundo bloco também já está quase... Desculpe. Já está quase terminado, mas eu gostaria de ver contigo a questão da cultura imaterial, principalmente aquela representada pelo boi de mamão, das comunidades negras, como capoeira e tal, né, que são outros grupos étnicos que também são importantes, que também, eu acho que também são cuidados pelo Museu Etnoarqueológico, né? Uhum. O museu ele tem esse papel nessas questões da cultura imaterial também. Atualmente, a gente está sem trabalhar muito com essa questão, mas a gente em equipe conversa muito sobre isso e entende que é necessário estarmos retomando, né? Porque, por exemplo, no museu antes tinha o boi de mamão, ali entre 2010 e 2015, tinha muito forte essa presença, ocorria oficinas, festival do folclore, sabe? Então, era bem presente ali no espaço do museu. Sim. Aí, outro também que tinha, daí era uma relação com a arte nos bairros, que era a capoeira. Então, tinha um professor para esse local ali. Isso parou apenas por causa da pandemia ou isso já está programado novamente na programação de vocês, do retorno também desse cuidado com o patrimônio imaterial? Uhum. Ele parou mais porque, nesse período ali, 2010, 2015, a gente tinha o auxílio de educadores da rede municipal de Itajaí, né? Então, eram esses professores que trabalhavam mais a fundo com essa cultura do boi de mamão, principalmente, e fazia essa relação com as crianças, né? Aí, depois, a gente teve essa perda desses educadores e não conseguimos mais retomar. Agora, se a gente já está tendo um contato com uma professora a respeito do boi de mamão, principalmente. E aí, claro, ele precisa passar por todo um cuidado que a gente tem lá, o boi de mamão, a maricota, a bernunça, e o cavalo e a cabrinha. São 5 personagens que a gente tem. Mas eles precisam ter um cuidado agora mais especializado, né, mais profissional, de alguém que entenda, né, mais a fundo sobre isso, que trabalhe com isso para tratar com esses objetos e também tratar com as crianças essa retomada, né, tanto na escola, ter essa relação, sabe? E era tão bonito assim, né? A gente cobriu alguns festivais de folclore lá no Museu Etnoarqueológico, era muito bonito, a criançada adora o boi de mamão. Gente, a gente tem que fazer mais um pequeno intervalo. Na volta, a gente continua falando mais aqui sobre as atividades do Museu Etnoarqueológico. É só um minuto, a gente já volta. Voltamos aqui neste que é o último bloco do Câmara Aberta, que hoje entrevista a Daniele Halber, museóloga do Museu Etnoarqueológico de Itajaí. Daniele, a gente até começou a tocar, né, nesse ponto, né, de todas as atividades que sempre teve, né, historicamente ali era um ponto assim de cultura, não só de Itajaí, mas da região da Itapava. As crianças das escolas, seja em festival cultural, seja em festival folclórico, iam muito até o museu, né? Frequentavam muito o museu. Agora ainda permanece fechado? Como é que é? Então, o museu ele ficou fechado por um bom tempo ali devido à pandemia, né? E em 2019 teve uma portaria
que já permitia essa abertura do sistema estadual, né, das instituições museais, mas a gente foi abrir somente em junho de 2021. Aí de lá até dezembro a gente permaneceu aberto, até 15 de dezembro, e aí a gente teve mais ou menos umas 7 turmas visitando o espaço expositivo do museu e o laboratório de arqueologia. E aí quando a gente fechou, porque ele está num processo de obras, né, então a gente precisou fechar um pouco antes para retirar o acervo, o mobiliário, tudo que estava ali exposto. Sim, para fazer tudo aquilo que tu já colocaste aqui para gente, né? Isso. Toda a parte de restauro, de cuidado, de limpeza com as peças. E também estão mexendo na estrutura física também? Isso, o nome da obra é Reforma, Adequação de Acessibilidade e Restauro, né? Aí ele se pretende colocar o elevador no espaço expositivo, que são 2 andares, né? Então isso vai ajudar na questão de acessibilidade de cadeirantes. Vai ser refeito uma sala que tinha pinturas, não sei se você recorda, lá dentro uma sala com umas pinturas. Aí a ideia é refazer todas essas pinturas nesse espaço, né? E aí também foi colocado pó do tátil na plataforma, né? Então vai ser repintado também. E daí foi feita a troca de alguns problemas que tinha ali na estação, né? E vai ser climatizado também, que vai ajudar nessa questão da conservação, né? Aí a gente precisou fechar justamente por essa questão. Mas o que a gente ficou bem feliz, assim, surpresa, é que mesmo ele fechado, a gente está tendo visitas, sabe? Então, esse ano a gente já recebeu quase 300 alunos, né? Só nesse período ali de março até agora. Aí são visitas agendadas, né? Isso, exatamente. A gente agenda, normalmente as escolas entram por telefone, mas aí a gente passa o e-mail da instituição para eles estarem preenchendo o formulário ali de visita, né? Com as informações de qual que é o intuito, quantos alunos vêm, né? E professor e tal. E aí a gente está com essas visitas, então o que a gente está conseguindo ofertar agora no momento para eles, já que não temos as exposições, né? É a visita no laboratório de arqueologia, com o arqueólogo Darlan, que dá toda essa introdução do que é arqueologia, né? Mostra uma parte do... Os olhinhos brilham, né? Quando vê, eles são muito curiosos, né? Sim. A gente fica curioso, né? Quando vê esse acervo. Exatamente. Aí eles ficam bem empolgados quando entram lá, né? E a outra parte que a gente oferece é a questão da história da estação, né? Contar um pouco dessa memória ali do que era aquele espaço, né? Até para eles também se ambientarem de onde estão. E aí a outra parte é essa questão realmente da conservação, a importância do museu, né? Para que ele serve, qual é o intuito dele na sociedade. E esse trabalho mais técnico, né? Esse cuidado, como que é feita a higienização. Então, a gente está oferecendo essas 3 linhas, que é o que a gente consegue, né? Sem ter as exposições. E está tendo um bom retorno também do pessoal. E tu tens, assim, noção, ou já tem algum prazo, alguma coisa assim, para uma previsão, né? De quando voltam essas exposições, que são tão importantes, né? Tão importante estar aberto o museu para visitação sem agendamento nem nada. Pelo calendário ali da obras, é setembro mais ou menos o prazo, que são 270 dias, iniciou em janeiro, né? Então, é por ali, mais pro final do ano. E aí a gente está aproveitando também esse momento que estamos com as exposições fechadas, estamos repensando, fazendo projeto expográfico. Então, a ideia é trazer um novo layout da exposição, principalmente de arqueologia, trazer uma exposição um pouco mais dinâmica, mais tecnológica também, para justamente, que querendo ou não, a gente está na era da tecnologia, né? As pessoas estão mais relacionadas a isso. Então, a gente está reformulando a exposição, né? Toda ela, e a ideia é trazer uma nova expografia quando o museu for reabrir, né? Mas... Em que sentido, assim, agora eu quero uma opinião da museóloga. Até que ponto essa introdução tecnológica ela é benéfica, digamos assim, né? Porque você tem, hoje todo mundo tem muita tecnologia, não sei o quê, vou ver uma exposição do Louvre, eu vou ver uma exposição de Van Gogh, Não, você não está vendo a obra de arte, né? Sim. Como é que vocês estão trabalhando isso para a introdução de uma tecnologia que não, digamos assim, que não tire a graça de você ver realmente aquele objeto ali? Sim. Uma grande questão que a gente estuda na área é essa questão dos museus mais interativos, né? Que normalmente os museus mais tradicionais, anteriores, eram muito estáticos, né? O visitante ia lá, olhava o que estava exposto e ficava por isso, né? Não tinha um manuseio, digamos assim, uma interatividade com o ambiente ali.
Então, a gente está buscando mais essa questão da interatividade mesmo. A gente procura, por exemplo, a gente tem muito miniaturas de engenhos, mas ele representa, né, como que era feita a farinha, por exemplo, mas não tem nada assim visual, né, o processo dele sendo feito. Então, a gente está tentando buscar usar a tecnologia para trazer também essa questão imaterial, sabe? Sim. Fazer essa ligação ali também para ficar mais visual. E fica bem também interessante para essas novas gerações que estão muito acostumadas, né? Nasceram já com a tecnologia, né? E aí, justamente, a gente vai usar a tecnologia como um suporte mesmo, para trazer essa questão, complementar também lacunas que a gente não tem com acervo, né? Como é o próprio desenvolvimento do bairro ali de Itaipava. A gente não tem acervos tão específicos para isso. Então, a gente vai procurar pela tecnologia, por entrevistas ou por algum vídeo, trazer essa lacuna, né? Tentar suprir, né? De certo modo. E também, da parte de arqueologia, complementar as informações, né? Sobre a peça, sobre o que é sambaqui, também trazer um pouco dos outros sítios que a gente tem, para além do que está exposto, sabe? É mais nesses pontos, assim. Ah, mas aí é bacana. Sim. Né? Porque já vi algumas experiências aí que você só tem a parte tecnológica, você não tem o material, né? A parte real, digamos assim, não só a virtual, né? Mas quando há a união das duas é muito interessante. O nosso intuito é mesmo fazer esses complementos mesmo, né? Fechar. E agora sim, bom, então para setembro, né? Agora só recapitulando, né? Dia 9 agora de junho, bem na semana de aniversário da cidade, vão fazer o lançamento, né? Do plano museológico. E além disso, além dessa atividade, tem mais alguma do qual vocês estarão inseridos também dentro da programação de aniversário da cidade? Teremos sim, teremos no dia 19, que é domingo, às 5 horas, o corte de bolo ali no espaço do museu, e aí vai ter uma apresentação musical também, para justamente trazer um pouco a comunidade para próximo de nós e fazer parte, né, desse evento que é tão importante, que é o aniversário do município. Né? Eu aposto que a comunidade de em volta ali vai adorar, porque realmente um ponto até de referência, né, dentro da Itaipava. Exatamente. E daí também a gente aproveita para comemorar o aniversário do museu, que é 25 também, que é o aniversário de inauguração dele. Dia 25 de junho. Isso, vai estar fazendo 22 anos. Olha, nossa, de criação, né? Exatamente, que a estação tem muito mais. Daniele, olha, foi um prazer muito grande te receber aqui, né? Para você trazer todas essas informações, assim, que são importantes, né? A gente tem que preservar a nossa cultura, tem que preservar os museus e fazer com que eles sejam cada vez mais interativos, que a sociedade realmente veja e saiba da sua necessidade, de quanto é importante a gente não perder a nossa memória. Né? Eu que agradeço o convite de estar aqui também explicando um pouco sobre o museu, né, e trazendo esse outro lado, né, das instituições museais como grandes formadoras da sociedade, né, podemos dizer assim, né, que preserva esses acervos que contam nossas memórias, conta a história de onde a gente veio, né, e traz isso também para nós e para as gerações que estão por vir também. Exatamente. A gente não pode saber para onde vai se não souber de onde veio. Exatamente. Né? Daniele, olha, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada também. Muito obrigada a você também que nos acompanha. Continue assistindo a nossa programação no canal 14 da Claro e também no YouTube da Câmara de Vereadores. E estando no YouTube, não se esqueça, hein? Compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, curta as nossas publicações e faça essas informações circularem. Até o próximo Câmara Aberta.